Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos no dia de hoje. Mesmo com poucas pessoas, pudemos participar, realizar a cerimônia do mês de maio com bastante alegria. O mês de maio é o mês em que nós comemoramos o quê? Comemoramos o Dia das Mães, né? Então, gostaria de parabenizar a mãe de todas as mães, que é a Oyasama, por todo o carinho e o cuidado que ela nos concede. Há um tempo atrás, anunciaram e garantiram que o mundo iria acabar. Isso depois de lerem a notícia de que a Terra ultrapassou em 400 partículas por milhão o nível de emissão de gás carbônico. A notícia era assim: emissão de dióxido de carbono ultrapassa nível máximo indicado por cientistas. Com o aumento da população terrestre e a crescente industrialização, resultam no aumento da emissão de CO2 na atmosfera. É o chamado efeito estufa, que todos devem ter estudado na escola, né? Que vem também do fenômeno do aquecimento global. E a Terra seguia ameaçada com seguidos desmatamentos, a poluição, tudo em razão da ganância dos homens, que tem um pensamento que fala assim: se ao menos eu estiver bem. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que veio o novo coronavírus, que alguns pensam que agora realmente o mundo vai acabar, né? Mas o mundo não vai acabar. Em razão da transmissão altamente contagiosa, todas as pessoas do mundo foram forçados a entrar em quarentena, o isolamento social obrigatório, a restrição da circulação dos automóveis e fechamento de todos os comércios, ficando abertos somente os comércios essenciais. Enquanto o novo coronavírus assola o mundo e fez com que cidades inteiras se trancassem dentro de casa para ficar de quarentena, um dos países mais impactados pelo Covid-19, a Itália, os céus de seu país se beneficiaram. Mas foi em Veneza, uma das cidades turísticas mais movimentadas do mundo, que a mudança foi mais aparente. Com as gôndolas atracadas e a menor movimentação, as águas dos canais estão calmas e menos turvas. Apareceram, sabe o quê? Golfinhos, cisnes, cardumes, todos eles voltaram a circular. Veneza registrou algo inédito: pela primeira vez em anos, a água dos canais está limpa. Na Índia, no Quênia e nos outros países, montanhas podem ser vistas no horizonte e seus moradores respiram ar mais limpo, algo impossível em tempos normais. No norte da Índia, os moradores amanheceram no dia 3 de abril, mês passado, com uma rara visão, sem esforço algum, enxergaram a cadeia de montanhas, nem sei pronunciar, Daladar. Será que é isso? Trata-se de uma perspectiva em geral contada pelos avós. Olha só o que estava escrito aqui. Uma perspectiva em geral contada pelos avós, né? Quer dizer, há muitos e muitos anos as pessoas não enxergavam isso. Os avós que contavam isso. Olha, na minha época apareciam as montanhas ali. Então, depois de muitos anos, em Nairobi, capital do Quênia, um fotógrafo capturou a imagem do Monte Quênia de dentro da cidade, o que antes era impossível. De vez em quando eu vejo o Monte Quênia nas manhãs. Ele quase nunca está nítido e não vale uma fotografia. Mas nesta manhã ele estava vívido e bem difícil de passar despercebido. Essa foto é uma prova de que podemos estar perdendo, do que podemos estar perdendo com a natureza, disse o fotógrafo.
O mundo todo ficou limpo de uma vez, de uma hora para outra. Para que o homem possa viver harmoniosamente, Deus Pai criou o mundo. E talvez muitos homens não viviam pensando em como cuidar do mundo. No ensinamento, temos que este mundo é corpo de Deus. Se for pela ordem natural das coisas, por existir Deus, existe o mundo. Por existir o mundo, existem os seres humanos. Por existirem os homens, existem as leis e as normas para nós vivermos bem neste mundo. Não é de forma alguma ao contrário. O mundo estava no limite do que poderia suportar. O mundo estava gritando por socorro. Foi nesse momento que surgiu o novo coronavírus. E com o desabamento da economia no mundo todo, o mundo perderá uma quantidade imensa de dinheiro por causa da economia. Talvez para que o mundo se tornasse mais limpo e puro de uma vez, seria necessário toda essa soma de dinheiro reunido de todos os países do mundo. Mas, mesmo que isso fosse feito, muito provavelmente o mundo não ficaria limpo e puro como imaginamos, e ainda de uma hora para outra. Mas, graças ao novo coronavírus, isto aconteceu. Por isso temos também que agradecer ao vírus. Mas o importante é como deve ser o nosso coração a partir de agora. E não esquecer de cuidar do mundo. Mas de que forma? Deixando de pensar somente em si, tendo uma atitude mais ampla, como não desperdiçar alimentos, tendo cuidado com todas as coisas, não descartando as coisas que ainda podem servir para algum uso, etc. Exatamente como a Oyasama nos ensinou explicando. Não desperdice nem mesmo uma folha de verdura. Episódios da vida de Oyasama. Muitas vezes temos objetos que ainda têm condições de uso, mas queremos comprar um outro novo. Esse tipo de pensamento deve ser mudado, pois tudo é produzido utilizando as matérias-primas que existem na natureza. É a mudança do nosso espírito. Muitas pessoas talvez acabem pensando que é por causa da China, por causa de alguma outra coisa que estamos passando por esse problema. E sentem raiva por isso. A raiva é muito perigosa. As pessoas que sentem raiva são pessoas que não pensam nas pessoas que estão à sua volta. Ficam com raiva com o pensamento centralizado em si. Nós que professamos essa fé, entendemos que a raiva não é uma coisa boa, porque sabemos que tudo que está em nossa volta é um empréstimo de Deus. Mesmo o país onde houve o início da pandemia, a China, se eu pensar bem, este país também é um empréstimo. Todos os países são empréstimos, então não há razão para ficarmos amaldiçoando esses países. Todos são importantes empréstimos de Deus Pai. Graças ao novo coronavírus é que, como membros dessa fé, devemos refletir e nos aproximarmos da vida plena de alegria, unindo os nossos corações. Pensar, isso aqui é ruim, aquilo é ruim, é como ser levado pela correnteza do pensamento mundano e também pelas fake news. Devemos ter a firme fé dentro do nosso coração. Se ficarmos procurando um culpado para isso, estaremos em desacordo com os ensinamentos de Deus Pai. Pensando que não temos culpa nenhuma, não iremos refletir nem mudar o nosso coração. Ser contaminado ou não pelo coronavírus não depende do vírus, pois aprendemos que a origem das doenças está no espírito. Se a origem das doenças está no espírito, então eu não preciso usar máscaras, posso pensar. Mas esse é um pensamento equivocado. Aqui no Brasil, começamos a utilizar máscaras, o que não é um hábito comum no nosso país. Mas nos países que já tinham esse costume, o pensamento de utilizar a máscara é um pouco diferente. Eles utilizam a máscara para não contaminar os outros, enquanto que aqui nós estamos utilizando para que não sejamos contaminados. Devemos utilizar a máscara para que as outras vidas que são emprestadas a mim e que estão ao meu redor fiquem protegidas.
Se eu penso nas pessoas que estão ao meu redor, devo usar a máscara. Na realidade, essa é a preocupação básica que devemos ter. É esse o sentimento que devemos ter, de sempre pensar nos outros. Se não tivermos esse pensamento para com os outros e pensarmos somente em nós, vamos atrair inseguranças, e essas inseguranças irão atrair mais e mais inseguranças, atraindo muitas energias negativas, tornando-se um círculo vicioso. Penso coisa ruim, atraio coisa ruim, que começo a pensar coisas ruins de novo, que atrai coisas ruins. Um círculo vicioso. Talvez Deus Pares esteja nos testando se nós somos realmente fiéis ao ensinamento de Deus Pares. O mundo irá mudar a partir desse vírus, mas o importante é a vida modelo. E através da vida modelo, devemos pensar em como podemos ter novas ideias para transmitir as palavras de Deus Pares através do Hino Kishim e da salvação. Agradeço a todos pela presença no dia de hoje, pela atenção. Essa palestra foi baseada na palestra do condutor da Igreja Mor Kako. Agradecendo a todos mais uma vez, gostaria de encerrar a cerimônia no dia de hoje. Muito obrigado.